Vou comprar cada um assim, médio. O Douglas faltou que fosse o bastante, né? Tá dando pra ouvir atrás, tá bom? Tá tranquilo? Quiser emprestar algum depois, ó. Não, vai. Bem, vou falar aqui pra vocês sobre a medicina sensitivo, seu browser do Astral. Vocês provavelmente devem estar pensando o que é que esse cara fumou pra botar um título desse, né? Bem, a ideia é mais ou menos o seguinte: para quem curte The Doors aí, existe um livro que chama as portas da percepção. Então a ideia é mais ou menos assim: as coisas sempre estiveram aí, tipo voz, luz, gestos, luminosidade, só que o seu browser meio que nunca sacou que estava lá, entendeu? Então o HTML5 sensitivo, mais ou menos, o seu browser é doidão. O seu browser, quando tomou LSD, ele meio que começa a perceber que as coisas estão lá agora. Pô, beleza, saquei. Então, aqui na verdade vai falar sobre acesso a dispositivos, que é uma das 8 grandes áreas aí do HTML5. A gente vai falar de algumas APIs do além, algumas APIs meio Chico Xavier. Pô, cara, eu não sei onde fica isso. Dá pra baixar a luz livre? Eu já pedi pro cara, mas ninguém sabe mexer naquilo ali. Tá bem? Internet. Pode desligar tudo aqui. Dá pra ir. Se vocês conseguirem, ia ser maneiro, mas vou continuar aqui. Então. Bem, então, voltando aqui, algumas APIs do Além que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouquinho do acelerômetro, a API de luminosidade, a API de câmera e a API de microfone. A ideia aqui é, claro, ninguém vai ser aqui PhD em nenhuma dessas APIs, mas dar um gostinho para vocês e principalmente mostrar que é possível agora a gente fazer isso. Mostrar que é possível a gente ter acesso a dispositivos, ter acesso via JavaScript para os hardwares que antigamente só aplicações realmente nativas teriam acesso. Bem, agora vocês entenderam mais ou menos minha viagem, vou me apresentar. Eu sou o Caio Godinho, para quem não se eu sou da direita. Tá? O da esquerda é o Alvin Filho. A gente fez essa palestra, a gente tem esse blog chamado Infinito, a gente está sempre postando coisas aí, principalmente voltadas à front-end. E além disso, também eu sou desenvolvedor na Globo.com. Trabalho aí junto com o Nó aí. E, bem, já disse minha viagem para vocês, já disse o que a gente vai falar, já me apresentei. Vou começar agora comigo com o JavaScript, começando com o acelerômetro. A API acelerômetro vai nos dar principalmente os valores de orientação e aceleração do dispositivo. Um tutorial básico aqui do que seria isso. A gente vai ter 3 eixos. Eixo Y, que ele estaria indo do meio para cima do seu celular. O eixo X, que ele estaria na horizontal do seu celular. E o eixo Z, que se você estiver olhando para ele, ele viria na sua direção. Então aqui a gente tem os eixos aqui das 3 dimensões. Então quando a gente tem uma rotação aí no eixo Z, a gente vai chamar essa rotação de alfa. Quando a gente tem uma rotação no eixo X, a gente vai ter uma rotação tipo beta. E no eixo Y uma rotação tipo gama. Isso é importante porque é assim que a API retorna valores para a gente. Então é meio importante a gente decorar esses 3 caminhos. Agora a API. A gente tem basicamente 2 APIs. Uma para orientação, que ela vai dizer quantos graus o seu dispositivo está inclinado. E a outra de motion, que ela vai dar para a gente aceleração. Bem, primeiro falar aqui um pouquinho de orientação. Como o próprio nome já diz, ela vai dar a rotação dos eixos para a gente, naqueles 3 eixos que a gente acabou de ver. E não esquecendo aí dos apelidos dele, né? Beta, gama e alfa. E isso tudo vai ser expresso para a gente em graus. Então, de novo, eu tenho uma rotação aqui no eixo Z. Aqui eu vou ter uma rotação em alfa de 25 graus. Quando eu tiver uma rotação em beta, aqui um exemplo de rotação em 30 graus em beta. E no eixo Y, uma rotação de 45 graus, vai ser uma de 45 graus em gama. Chega aqui blá blá blá, né? Essa chatice. Para a gente ter acesso a esse dispositivo, a esse evento, no caso, é bem fácil, a gente só vai ficar escutando esse novo evento, que é o Device Orientation. Então, toda vez que o seu dispositivo houver uma alteração na orientação dele, essa função de callback que você vai passar vai ser disparada. E aquele objeto, o event data, ele vai vir dessa forma para você. Então, aquilo que a gente falou, o alfa, o beta e o gama, acho que está muito feio, né?
Mas na segunda linha alfa, na terceira beta e na quarta gama, a gente vai ter aqui em graus